Boa tarde, sejam então bem-vindos. Vamos para mais um especial informação aqui na ERTS. Temos vindo ao longo desta semana a percorrer, digamos assim, os preparativos para o próximo ano letivo, com a presença aqui em estúdio dos diretores dos agrupamentos, também do responsável pelo Ploro do Ensino no município de Tomar e hoje, como temos vindo a anunciar, também com o diretor da Escola Profissional de Tomar, Horácio Silva, que já está connosco. Horácio Silva, uma boa tarde, muito obrigado por ter então aceito este convite para falarmos deste arranque de ano letivo. Neste contexto, começamos por aí, de pandemia, quais são as preocupações neste momento? Ora, boa tarde. A começar por cumprimentar e por estender os cumprimentos a todo o auditório da Rádio ERTS e agradecer o convite para, na vossa antena, levar ao grande público aquilo que foram os preparativos para que o ano letivo na Escola Profissional de Tomar arranque com a normalidade neste tempo anormal. Vamos ver, de facto esta pandemia que se vive veio alterar a vida e as rotinas das pessoas, mas também das instituições. E nós, naturalmente, que não somos exceção. Começamos a senti-la diretamente ainda em março, na altura em que tivemos que confinar, na altura em que fomos todos para casa. Passamos aí uma fase de grandes sobressaltos porque tínhamos necessidade de continuar com o nosso trabalho e sem a presença física dos alunos na escola e sem que tivesse sido pensado um mecanismo para de facto poder fazer chegar aos alunos aquilo que seria considerado o mínimo necessário e indispensável para a sua progressão na aprendizagem, tivemos ali uma fase de grande conturbação, mas que de alguma forma foi ultrapassada. Eu aproveito para deixar aqui uma palavra de reconhecimento a todos quantos regaçaram mangas para que de facto as coisas funcionassem com alguma normalidade naquela situação anormal. E este agradecimento é naturalmente dirigido aos professores em primeiro plano, porque de facto transcenderam-se a todos os níveis, aos próprios alunos de quem não esperávamos uma colaboração tão ativa e participativa até depois na implementação do processo e naturalmente que a todo o staff da Escola Profissional que de forma inexcedível contribuíram para que as coisas funcionassem. Tivemos ali 15 dias um bocado perdidos e depois a paragem da Páscoa veio de facto dar-nos ali um balão de oxigênio, mas a partir de determinada altura, e esta determinada altura foi a partir da terceira semana, começamos a funcionar, eu diria que com normalidade dentro desta situação anormal e para espanto meu e da generalidade daqueles que participaram no processo, as expectativas não só foram cumpridas como foram superadas, ao ponto de termos escolhido alguns ensinamentos que vieram para ficar e que agora, novo ano letivo, com a perspectiva de um ensino-aprendizagem, eu prefiro isto dito ao contrário, uma aprendizagem e ensino presencial, muitas das estratégias e ferramentas utilizadas quando do ensino à distância vão permanecer na nossa prática diária, mesmo porque à primeira caem todos, à segunda já só cai quem quer. E nós não vamos deixar cair de todo as ferramentas e as metodologias de trabalho que utilizamos na época, na fase de confinamento, porque ela pode acontecer a qualquer momento. Infelizmente, não estamos livres disso poder acontecer, porque às vezes nós perspectivamos o futuro com base em pressupostos que conhecemos, mas neste caso nós estamos a preparar o presente e a perspectivar o futuro com base em pressupostos de alguma forma desconhecidos, não é?
Isto para dizer que houve de facto grandes sobressaltos, mas a partir dos ensinamentos escolhidos até aqui, não obstante continuarmos a ter uma zona muito escura no futuro, nós estamos a preparar, eu diria, estamos preparados para na segunda-feira, dia 14, começarmos as nossas atividades letivas presenciais. Infelizmente não podemos afirmar que com risco zero, porque esse risco zero não existe, mas com todos os cuidados e com todas as precauções para minimizar situações de risco de contágio, pelo menos dentro da escola. Este é um processo que acaba por ser ou ter alguma dificuldade, a concretização precisamente dessa meta, desse objetivo, que é evitar, por exemplo, os contactos, acaba por ser algo difícil num estabelecimento de ensino. Está aí uma das principais preocupações neste momento? De todo, a nossa preocupação central é minimizar o contacto entre aqueles que no dia a dia vão frequentar a escola profissional. Naturalmente que não é possível fazer um trabalho presencial sem que haja contacto, e havendo contacto há risco, mas no nosso caso nós temos as coisas estruturadas para minimizar esse mesmo contacto. Temos as coisas estruturadas para minimizar, e para isso nós criamos circuitos distintos. Eu diria que dividimos a escola em alas, determinadas turmas estão com as suas atividades concentradas numa das aulas, outras estão com as atividades concentradas numa outra aula. Elas não estão completamente vedadas uma da outra, mas eu diria que o contacto entre os utentes das aulas vai ser minimizado ao limite do possível. O contacto vai existir dentro do grupo turma. Fora do grupo turma nós temos as coisas pensadas por forma a que o contacto entre turmas dentro da escola está efetivamente reduzido ao mínimo, e podemos controlar isso até à porta da escola. Temos consciência, e esta semana de trabalho disse-nos já que, em saindo a porta da escola, esta preocupação ainda não está perfeitamente inculcada nos jovens, e nem sempre acontece. Por isso, eu sou daqueles que defendo já que em março passado deveria-se ter confinado tudo menos as escolas. Porquê? Porque a escola continua a ser o local onde mais se consegue transmitir informação e formação também. E se o confinamento não tem existido nas escolas, nesta altura teríamos eventualmente a população mais preparada para a sua própria autodefesa, não para o confinamento, porque o confinamento foi a arma do momento e que na altura funcionou, mas que agora começa-se a ver que de facto não resolveu, porque cada um de nós e todos, se calhar, não estamos suficientemente preparados para enfrentar, para viver com esta nova realidade pós-Covid. E a nossa expectativa, pelo menos a minha, na Escola Profissional de Tomar, é que os ensinamentos e as práticas que nós vamos implementar no dia-a-dia da escola possam ser inculcadas pelos jovens, transportadas para a comunidade, e eventualmente que a comunidade possa replicar um pouco das preocupações que nós temos na escola, e que os próprios jovens, depois fora da escola, transportem essa informação, protegendo-se a si, aos seus, e protegendo todos. A escola profissional já está, como tem vindo a referir, digamos, a funcionar há mais tempo neste ano letivo. Começou um bocadinho mais cedo, oficialmente segunda-feira, como referiu, mas já está no terreno. Os pais, os alunos, a comunidade escolar, ao fim e ao cabo, da Escola Profissional de Tomar,
tem trazido para o seio da escola, de facto, essas preocupações em relação à Covid e à preparação para enfrentar este problema? Da parte dos pais, de facto, nós vamos notando alguma preocupação. E eu digo que da parte dos jovens, não obstante notarmos que eles também têm receios, mas isto faz parte da juventude. Normalmente nós perdemos a imortalidade por volta dos 40 anos. Até aos 40 anos todos nós estamos convencidos que somos imortais. A partir dos 40 começamos a pensar que se calhar não somos imortais e eles ainda estão na fase em que são imortais. Logo, são, por natureza, muito menos preocupados e muito mais inconsequentes. Mas nota-se receios também nos jovens, alguns mais conscientes, outros nem tanto, nos pais naturalmente que sim, e às vezes pela defesa dos filhos e não propriamente pela sua própria defesa. Eu referi, ainda que em off, que já estávamos com atividades letivas desde o dia 7, desde a segunda-feira passada, já temos por isso alunos na escola. E devo referir que as regras definidas pela escola, dentro da escola, facilmente estão a ser cumpridas. Ainda não tivemos assim grandes resistências. Naturalmente que à medida em que o tempo vai passando, as pessoas vão se habituando àquele estado de coisas e vão baixando a guarda, e aí sim nós vamos ter o cuidado, a preocupação e a obrigação de não deixar que eles baixem a guarda. Mas a nível de encarregados de educação vamos notando algumas preocupações. Aliás, ainda hoje tivemos uma reunião com encarregados de educação, ontem tivemos 2 reuniões com encarregados de educação, e a nossa preocupação central é de alguma forma tentar descansar os encarregados de educação, mostrando que tudo aquilo que pode ser feito da nossa parte está pensado, está organizado, está no terreno para ser aplicado. Agora, naturalmente, que falta a outra parte, que é a parte dos jovens quando lá estiverem dentro, e aquilo que nós fizemos foi, de alguma forma, apelar aos encarregados de educação que sensibilizassem os seus próprios educandos, porque basta que fure as regras para pôr todo o grupo em risco. Naturalmente que nós aqui, como eu já referi, temos a preocupação de tentar criar bolhas, e a bolha aqui acaba por ser a turma, e evitar o contacto entre grupos, tanto que vamos ter entradas diferenciadas, saídas diferenciadas, intervalos diferenciados, horas de almoço diferenciadas, ou seja, o grupo vai ter a mesma hora de pequeno almoço, a mesma hora de entrada, a mesma hora de saída, a mesma hora de intervalo, a mesma hora de almoço, mas não vai ser coincidente com outros grupos. O que quer dizer que a socialização na escola, que é uma das funções centrais da escola, devemos reconhecer, vai estar minimizada. Naturalmente que essa componente da formação, que é a componente da socialização, vai estar comprometida. Mas o caminho faz-se andando. Ainda hoje, numa reunião com novos alunos e encarregados de educação, eu referia exatamente isso. Todos os anos nós, ao longo do primeiro período, costumamos fazer atividades de integração dos novos alunos, porque eu costumo dizer que um dos nossos segredos para alcançar os objetivos a que nos propomos é, de facto, a proximidade com todos aqueles que frequentam a escola, e estas atividades de integração serviam exatamente para acelerar, para facilitar o processo de integração dos novos alunos na escola. Este ano não vai acontecer, mas temos necessária e obrigatoriamente que pensar em estratégias para que
não quebrando as regras da defesa sanitária de cada um dos utentes daquela casa, criar mecanismos de socialização entre os novos alunos e os alunos que já lá estão, criando aqui mecanismos de mentoria, em que vamos pegar nos alunos mais velhos que podem a determinada altura fazer a mentoria de alguns projetos junto dos alunos mais novos. Ainda não está fechado, mas é uma preocupação que nós temos neste momento, é a componente da socialização, mas socialização com distanciamento, e este distanciamento tem de facto que ser a pedra de toque de tudo aquilo que nós vamos fazer, porque nós sabemos que o vírus não anda sozinho, o vírus é transportado, nós somos o principal veículo de transporte do vírus, por isso vamos tentar que o contacto seja reduzido ao mínimo possível. Toda esta situação naturalmente traz também custos para a escola profissional. Temos aqui, ao longo dos anos, dado conta de que nem sempre nesse aspecto as coisas têm sido fáceis para a escola profissional tomar. No contexto desta pandemia, estas medidas, nomeadamente, por exemplo, também o gel que se vai pôr um pouco por toda a escola, etc., tudo isto de facto implicou um agravamento, digamos assim, das condições financeiras da escola. É mais uma dor de cabeça. Eu diria que vem acrescentar a dor de cabeça normal da gestão daquela casa. E é mais uma dor de cabeça porque, ainda que possa não parecer, acarreta custos bastante significativos. E se me perguntar, o orçamento previsional para o ano letivo 2021 é um orçamento equilibrado, eu à partida digo-lhe já que não. Eu estou a partir para o funcionamento do ano letivo desde já com um orçamento deficitário. Mas como a esperança é a última coisa a morrer, eu ainda tenho, e eu sou uma pessoa otimista por natureza, olho sempre para o copo na perspectiva de meio cheio, eu ainda alimento a esperança de que vai haver alguma forma de nós podermos ultrapassar estes constrangimentos financeiros que já não eram pequenos e que agora efetivamente vão crescer significativamente. Vão crescer significativamente em termos de recursos humanos, não obstante nós não nos podermos alargar muito, mas vamos ter necessidade de criar aqui algum alargamento na prestação de serviços de alguns daqueles que connosco trabalham hoje. Por outro lado, até em termos de equipamentos, porque quando confinamos nós não estávamos preparados, nós, escola, nem os alunos, nem as famílias, para fazer um ensino à distância, e homem prevenido vale por dois. Nós neste momento estamos a preparar as coisas para que, se amanhã ou depois tivermos que passar para um regime de ensino misto ou para um regime de ensino à distância, de facto as condições essas estejam efetivamente asseguradas e não volte a haver sobressaltos, por forma a que as coisas funcionem com normalidade. O que quer dizer implicar alguns investimentos em termos de equipamentos para serem utilizados nas aulas, no dia a dia. Nós passamos a fazer o nosso trabalho suportado em ferramentas informáticas quando do ensino à distância, e vamos manter, estamos a desmaterializar até ao limite do possível aquilo que é a comunicação entre professor e alunos, quer nos materiais de apoio, quer nos textos de apoio, quer nas fichas de trabalho, quer nos relatórios, ou seja, temos isto desmaterializado, mas para que isto funcione implica que haja equipamentos à altura, quer da parte da escola, quer da parte dos alunos. Na parte dos alunos, alguns vão resolvendo os seus problemas, mas infelizmente nem todos conseguiram ainda ultrapassar
as suas necessidades básicas no que toca ao equipamento, e na situação anterior a escola teve a sorte de poder, ainda que involuntariamente, socorrer-se dos equipamentos individuais de cada um dos professores, porque confinaram, foram para casa, utilizaram a sua internet, os seus computadores, os seus digitalizadores, os seus auscultadores, os seus microfones, etc, etc. Mas naturalmente que agora, a trabalhar na escola, não vamos pedir aos professores que tragam a sua internet ainda que móvel, ou que tragam o seu computador, os seus digitalizadores, ou seja, nós vamos ter que reequipar a escola no que toca a esses equipamentos. E aos alunos que na anterior situação nós, escola, tivemos que socorrê-los com o empréstimo de equipamentos da própria escola, vamos ver se eventualmente não se conseguir resolver o problema desses alunos, vamos ter que contar também com a necessidade de socorrermos os mais desvalidos para que não embarquem noutro comboio que não aquele em que nós queremos levar todos os alunos da escola. Aqui a autarquia pode ter algum papel, algum apoio? Teve-o na fase anterior, pode ter agora outra vez? Sim, de todo. A autarquia é sempre um parceiro importante em situações normais. Em situações anormais, a importância cresce de forma diretamente proporcional à dimensão da anormalidade. Naturalmente que aquilo que eu posso dizer é que temos encontrado da parte da autarquia uma porta sempre aberta e nesta fase nós estamos a estruturar aquilo que vai ser o nosso trabalho e ver até onde é que a nossa perna consegue dar o passo. A partir do momento em que não sejamos capazes de ir além daquilo, vamos tentar arranjar alternativas e seguramente bater à porta da autarquia é sempre uma hipótese que está em cima da mesa. Disse-o aqui que a escola profissional parte para um ano letivo financeiramente já deficitária. Por esta altura já se estaria a falar há muito dos financiamentos das escolas profissionais, naturalmente também da Escola Profissional de Tomar. Este ano, como é que este processo foi sendo gerido? Como é que estamos neste momento? Relativamente à fase da pandemia, devo dizer que houve também uma preocupação por parte da Administração Central em pôr alguma celeridade no processo de pagamentos, reembolsos e justiça seja feita. Devo dizer que não tenho memória, e ando nisto desde a gênese, não tenho memória de as coisas andarem tão bem no que toca a pagamentos. Mas, vamos lá ver, quando nós precisamos de 10 e à partida só temos 8, continuamos mal. Mas no que toca à disponibilização dos recursos financeiros, tem estado a correr bem. No que toca ao ano letivo que agora vamos começar, bem, não está muito diferente daquilo que tem sido os anos anteriores. Devo dizer que nós já começamos a trabalhar no presente ano letivo no dia 1 de setembro, com alunos a partir do dia 7 de setembro, e abriu no dia 7 o período de candidaturas para o financiamento do ano letivo 2021. Se pensarmos que o período de candidaturas vai até, salvo erro, 6 de outubro, período de análise, vamos outra vez chegar a dezembro, janeiro, ainda sem financiamentos para o ano letivo 2020-2021. Mas essa parte já não me preocupa muito. Porquê? Porque nós na Escola Profissional de Tomar tivemos já a oportunidade de, ao longo do percurso que fizemos, ajustar os nossos calendários a estes calendários, eu diria que fora de tempo das instituições da Administração Central. O que quer dizer que se vier em dezembro, nós temos uma almofada para nos aguentarmos até essa altura,
porque tempos houve em que tínhamos que ir ao mercado comprar dinheiro para nos irmos, de facto, suportando, para irmos suportando aquilo que são as despesas correntes de funcionamento da escola. O que me preocupa neste momento é o facto de saber à partida que, tendo em conta as balizas que tenho para o financiamento, o ano letivo 2020-2021, independentemente dos fluxos financeiros virem a tempo ou fora de tempo, estou a partir para uma jornada em que não tenho combustível para chegar ao final. Eu tenho combustível para ir até determinada parte do percurso. Bem, vamos lá ver se durante o percurso eu vou conseguir arranjar algum posto de abastecimento para arranjar combustível para chegar até ao final da jornada. Essa é a minha grande preocupação neste momento, e tendo em conta que as contas de exploração da Escola Profissional de Tomar têm sido muito equilibradas, com exercícios financeiros ali próximo do zero. Não é negativo, mas também quando é positivo anda ali muito próximo do zero, quando é negativo anda muito próximo do zero. Num ano em que à partida tenho desde logo a certeza que os custos já começaram a disparar, esta balança, o fiel da balança, seguramente vai-se desequilibrar, e vai-se desequilibrar para o lado negativo, se entretanto não arranjarmos um contrapeso para o outro lado. Este modelo de financiamento está errado. Seria preferível um outro esquema? O que é que... Vamos lá ver, tal como ele está a funcionar neste momento, pode não ser mau de todo, tal como nós estamos a funcionar neste momento. O que está errado é quererem fazer morcelas sem ter sangue, omeletes sem ovos. Porquê? Porque nós temos à partida um valor pré-definido para o funcionamento, e eu vou dar só um exemplo. Quando da crise financeira de 2008, 9, 10, começou em 2008 em alguns locais, e nós aqui começamos a sentir em 2010, 11, 12, e que não tenho a certeza se já passou. De entre outras coisas, uma das medidas tomadas foi reduziram o financiamento para o funcionamento de cada curso. E não foi muito, foram 5%. Mas 5%, quando já se está ali na linha d'água, é muito dinheiro. Entretanto, a Troika foi-se embora, a crise não sei se foi, há quem diga que sim, outros dizem que não, mas a verdade é que se reverteu quase tudo. Reverteram-se as privatizações, reverteram-se horários de trabalho, reverteram-se cortes salariais e, por exemplo, o corte de 5% que foi feito no financiamento dos cursos profissionais, esse não foi revertido. O valor do financiamento dos cursos profissionais é hoje igual ao que era há 10 anos atrás, se não me falha a memória. Inflação é uma coisa, é uma palavra que nós já não usamos todos os dias, mas o facto é que ela existe, e nos últimos 10 anos a inflação foi somando. A somar à inflação, ainda nos reduziram 5% ao orçamento. Ora, não há milagres, não é? De onde se tira e não se põe, há de haver uma altura em que chega, de facto, ao fim. E quando nós conseguimos controlar custos e reduzir aqui, ali e acolá, ainda vamos fazendo para que o fiel da balança não se desequilibre muito, nem para cima, nem para baixo. Agora, quando, fruto das circunstâncias, e que não temos alternativa que não, de facto, defender e preservar as condições sanitárias em que os utentes da Escola Profissional de Tomar vão laborar no dia-a-dia, e que o financiamento seja o mesmo, eu não vou dizer que é o modelo de financiamento que está errado. São os montantes que estão errados. Porque como as coisas estão a funcionar neste momento, e nós aqui estamos a funcionar com custos unitários,
nós sabemos à partida que temos aquele valor para pôr aquele curso a funcionar. Epá, a partir daí temos que nos governar. Agora, quando à partida sabemos que para pôr aquele curso a funcionar o valor que nos é atribuído não chega, bem, isto aqui já é um bocado mais complicado. E não chega quando não há atualizações há 10 anos, antes pelo contrário, em vez de atualização, houve de facto foi uma atualização, mas pela negativa. O modelo escola profissional, o ensino profissional continua a ter justificação no momento em que, por exemplo, ao nível do secundário também já proliferam cursos profissionais. Estamos aqui a entrar em esferas uns dos outros ao nível do ensino. Vamos lá ver. O ensino profissional em si continua a fazer sentido e eu diria até mais do que nunca. Nós estamos numa sociedade em permanente mutação e mais do que permanente mutação, em permanente e rápida mutação. E temos necessidade, de facto, de preparar as pessoas para a sociedade, mas e aqui principalmente também para o mercado de trabalho. É certo que algumas das áreas de formação das escolas profissionais a determinada altura eram de banda estreita, ou seja, estavam muito orientadas para o posto de trabalho. Neste momento, eu diria que alargou-se um bocado a banda da formação e está-se a trabalhar para setores de atividade. O que quer dizer que os cursos profissionais continuam a fazer sentido e cada vez fazem mais sentido. E cada vez fazem mais sentido porquê? Porque o modelo tradicional do ensino secundário, eu diria que esse sim está esgotado. E esse sim está esgotado porquê? Porque se nós olharmos para um aluno que venha do ensino profissional, eu não vou falar de uma escola profissional, vou falar do ensino profissional, e um aluno que venha do ensino secundário convencional, bem, no final do 12º ano, um tem o 12º ano, o outro também. Um sabe ler, às vezes mal, o outro também, às vezes mal. Um sabe escrever também muitas vezes mal, o outro também sabe escrever também muitas vezes mal. Um tem noções de uma qualquer profissão e o outro não sabe fazer nada. Ora, se nós olharmos para isto nesta perspectiva, o meu entendimento é que os cursos profissionais continuam a ser, de facto, uma necessidade e é uma necessidade cada vez mais premente. E a tendência, aliás, se nós olharmos para a Europa, o que está a acontecer na União Europeia é, de facto, o estreitamento do ensino secundário, vamos chamar-lhe prosseguimento de estudos, o ensino secundário convencional e o alargamento do ensino secundário profissionalizante. Aliás, nós em Portugal temos uma meta, tínhamos, porque estamos no final de 2020 e não conseguimos lá chegar, tínhamos uma meta que era chegar aos 60% de alunos do ensino secundário a frequentar a área profissionalizante. Não conseguimos chegar aos 50%, sensivelmente, o que já não é mau, tendo em conta o estigma com que foi vestido o ensino profissional neste país. Mas se nós sairmos de Portugal, a média na União Europeia já vai nos 60%. E nós temos países, por exemplo, como a Alemanha, em que o ensino profissionalizante já vai nos 70% e eles querem chegar aos 80%. Ou seja, ainda temos uma grande margem de progressão até podermos ombrear com a média da União Europeia e com alguns dos países da União Europeia. O facto do ensino profissional existir também nas escolas secundárias, eu acho que não é incompatível, desde logo porque o que aconteceu efetivamente foi o Ministério da Educação pegou no modelo de funcionamento das escolas profissionais, que é bom que se diga que o ensino profissional nasceu em Portugal pela mão das escolas profissionais em 1989 e foi crescendo progressivamente e afirmando-se, e uma vez afirmado, o Ministério da Educação o que é que fez? Foi às escolas profissionais
pegou no modelo que as escolas profissionais construíram e transpôs para as escolas secundárias. Naturalmente que quando se copia, são poucas as situações em que se consegue copiar igual ou melhor, não é? Mas eu não quero com isto dizer que de um lado seja melhor e do outro seja pior. Há situações melhores e piores nas escolas profissionais e do outro lado também. Agora, o modelo em si já provou que funciona. O facto de ter passado para as escolas secundárias, era irremediável que isso acontecesse. Porquê? Porque, considerando a importância do tal ensino profissionalizante, as escolas profissionais existentes no país, e são algumas, são cerca de 150, não têm capacidade de resposta para receber todos os alunos que neste momento frequentam o ensino profissionalizante. Para termos uma ideia, dos cerca de 50% de alunos que estão no ensino profissionalizante, as escolas profissionais têm cerca de 20%. Os outros estão no ensino secundário, nas escolas secundárias. E se quisermos chegar aos 60 ou aos 70, bem, o que vai acontecer é, eventualmente, vamos criar condições para que as escolas profissionais possam crescer um bocadito mais ou um bocadito menos, mas vamos ter que pensar sempre nas escolas do ensino secundário, mas se calhar aí com a preocupação de que a replicação do modelo seja feita o mais fiel possível. Porque se a replicação do modelo não for feita de forma capaz, o que vai acontecer é que quem vai sobreviver não é o exemplo, quem vai morrer vão ser todos, porque, de facto, a má cópia vai... há uma expressão popular que diz que a confiança ganha-se gota a gota, mas a desconfiança perde-se aos litros. E aqui é um pouco assim. A confiança do ensino profissional foi ganha passo a passo, durante muitos anos, e se não houver a preocupação de, na replicação do ensino profissional, criar condições para que ele também funcione bem, o que vai acontecer é que vai morrer tudo. E mesmo acreditando que a história não se repete, mas faz sentido aprendermos alguma coisa com a história, com o passado. Eu sei que o passado não conta porque já lá vai, o futuro também não, porque não sabemos se ele há de chegar, o que conta é o presente, mas não podemos pensar num presente sem perspectivar algum futuro. Entretanto, perdi-me. Estava eu a dizer na questão de aprender com o passado. Vamos olhar para o que aconteceu em Portugal nos últimos 40 e poucos anos com o ensino profissionalizante. Dia 25 de abril de 1974, no dia 26, que, se não me falha a memória, foi uma quinta-feira, no dia 26 de abril, já estava tudo a dizer que vamos acabar com as escolas industriais e comerciais, porque a elite eram os liceus. Queremos ser todos liceu, não é? Não queriam ser todos escola industrial e escola comercial. Porquê? Por causa do estigma social. Portanto, o liceu era para a nata, as escolas comerciais e industriais iam para os menos favorecidos. Foi o grande erro cometido no sistema educativo nacional. Mas pronto, isto durou não sei quanto tempo e a determinada altura alguém reconheceu que foi um erro acabarem-se com as escolas comerciais e industriais e então criou-se, à época, chamava-se ensino técnico-profissional. E criaram-se cursos técnico-profissionais nas escolas.
Levou meia dúzia de anos a implementar e tal, só que aquilo nunca chegou a funcionar muito bem. Ao fim de 14 ou 15 anos, chegou-se à conclusão que aquilo até não funcionava muito bem. Vamos fazer um refresh nisto. Criaram-se os cursos tecnológicos. Acabaram-se os cursos técnico-profissionais e criaram-se os cursos tecnológicos. Para ver se de facto se conseguia reeditar aquilo que tinha sido o bom trabalho das escolas comerciais e das escolas industriais. E Tomar era exemplo disso, porque havia em Tomar uma escola industrial de referência no país. Estamos a falar da Jacome Raton. Entretanto, depois veio o ensino tecnológico. Ensino tecnológico, mudou o nome, mudaram uma coisita aqui ou outra acolá, mas o resultado continuou a ser menos bom, durou outros 14 ou 15 anos. Entretanto, um bocado antes de morrer o ensino tecnológico, apareceu o ensino profissional dinamizado pelas escolas profissionais. Passado 89, em 93, 94, estavam a morrer os cursos tecnológicos, porque de facto não funcionaram. As escolas profissionais, 89, vamos com 30 anos de atividade. Bem, pelo menos em termos de longevidade, já ultrapassaram os 14, 15 anos do técnico-profissional e do tecnológico. Isto para dizer o quê? Para dizer que faz sentido olhar para trás, olhar para a história, para não se cometerem os mesmos erros. E os cursos técnico-profissionais e os cursos tecnológicos tiveram uma vida efêmera porque de facto não respondiam às necessidades do mercado. Até ver o ensino profissional está a responder de forma mais ou menos satisfatória, nunca é plena, mas isto não há soluções perfeitas, e então já ultrapassou os tais 15 anos, já vai nos 30, esperemos que de facto não venha a morrer nos próximos 10 ou 15 anos por perder qualidade. Daí a minha preocupação, copiar sim, igual ou para melhor. Copiar para pior, de facto, vamos tentar que isso não aconteça. Neste contexto de pandemia, muito se tem falado das dificuldades das empresas que fecham também. O ensino profissional, no caso, por exemplo, da Escola Profissional de Tomar, tem tido um elevado grau de empregabilidade nos últimos anos. Neste momento, e face a toda esta situação, que perspectiva para a empregabilidade dos alunos que saem das escolas profissionais, neste caso da Escola Profissional de Tomar? É uma questão difícil para uma resposta mais difícil ainda. Porquê? Porque neste momento aquilo que eu lhe posso dizer é que ainda não temos informação, eu diria que sustentada para poder fazer um juízo de valor. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer é que nós, no final de cada curso, aliás, no final de cada ano, todos os cursos vão fazer uma experiência no mercado de trabalho. E o ano passado, apesar da pandemia, nós não levamos os alunos de primeiro e segundo ano para o mercado de trabalho, até por causa das regras do confinamento, mas aqueles que estavam no final do ciclo de formação, esses foram, sim senhora, para o mercado de trabalho. Foi mais difícil arranjar empresas que os recebessem porque estavam fechados, estavam em layoff, estavam a meio gás, mas conseguimos o enquadramento de todos para fazerem a formação em contexto de trabalho, todos aqueles estavam no final do ciclo, e o feedback que eu tenho neste momento é que alguns deles ficaram nos locais onde foram fazer a sua formação em contexto de trabalho. Isto para dizer que nota-se que, de facto, a atividade económica levou um abanão, é incontornável, mas ainda não tenho nenhum indicador que me possa dizer, relativamente à empregabilidade dos nossos alunos, se foi grande ou se foi pequena. Tenho situações já identificadas de alunos que terminaram e ficaram, tenho outros que terminaram e não ficaram, mas ainda não temos o balanço feito. Aliás, nós costumamos fazer esse balanço até dezembro, que é a altura em que nós fechamos
o ano letivo anterior, mas seguramente a nossa expectativa é que venha eventualmente a verificar-se uma quebra, particularmente no setor da hotelaria e restauração. No setor das artes gráficas a coisa também está um bocado complicada. No setor da informática para já não se está a notar, mas no setor da hotelaria e restauração é onde nós estamos a notar mais. Professor, estamos de facto praticamente no final, em 3 minutos, e para, digamos assim, contextualizar tudo aquilo que aqui fomos referindo, que perspectivas então para este ano letivo que arranca oficialmente nesta segunda-feira? Ora, vamos lá ver. Desde logo, formular um desejo que as coisas corram pelo melhor, particularmente em termos sanitários, porque em termos de aprendizagem e ensino, eu diria que nós estamos melhor preparados hoje do que estávamos ontem, anteontem e o ano passado, melhor preparados porque, de facto, esta experiência forçada que tivemos que viver com o confinamento veio-nos dar um elan que nos permite olhar para o ano que agora se avizinha com grande otimismo, qualquer que seja a solução do ensino presencial, do ensino misto ou do ensino à distância. Este otimismo é acrescido pelo facto de os próprios alunos terem aderido de forma notável àquilo que foi a organização do trabalho enquanto ensino à distância e fazer a transposição para aquilo que vai ser o ensino profissional e ensino presencial, aliás, e mais do que nunca utilizarmos as ferramentas, aqui estamos a falar das tecnologias de informação e da comunicação, não só o que aconteceu quando foi com o ensino à distância, mas também no ensino presencial. Se nós precisarmos de ir para casa amanhã, não vai haver nenhum sobressalto, a única coisa que vai mudar é o local onde estamos a trabalhar. Dito isto, a nossa esperança é de facto a de que as coisas vão correr pelo melhor e esperar que a sorte nos proteja, a nós, escola profissional e a todos, e que não sejamos assolados por nenhuma situação de contágio e de contaminação, porque é sinal de que vamos, como se diz agora, ficar todos bem. Muito bem. Tenhamos então essa esperança, essa perspectiva. Muito obrigado por ter vindo até nós. Escola Profissional, então, aqui a encerrar este ciclo de entrevistas a propósito do arranque do próximo ano letivo. Ficávamos então por aqui. Votos de uma boa tarde.